Oi, gente, tô eu aqui de novo. Eu acabei de assistir todos os episódios da série Suits, tá na Netflix. Assisti até a temporada 9 na Netflix, eles têm até a 8. Para quem não conhece Suits, é uma história sobre advogado, mas o ponto da história que eu vim falar hoje para vocês é que eles falam muito palavrão. E eu queria esclarecer esse ponto, porque aquele palavreado todo é só parte da série, né? Na vida real, não é por aí, né? Imagina os advogados chegando na corte, né? No tribunal, e falando aquele monte de palavrão para o juiz, para o promotor, para o outro advogado, chegando no escritório de advocacia e tratando o outro advogado daquela forma. Eles falam muito palavrão e maltratam o outro, assim, de uma forma que seria demissão na certa, né? Seria assédio moral no trabalho. Isso é coisa de filme, coisa de série. Na vida real, não é assim, né? Então, na vida real, a gente tem que tratar as pessoas com educação, com gentileza. Não vamos chegar aqui nos Estados Unidos achando que tudo o que acontece na televisão é a vida real, né? Que a gente sai xingando, que as gírias que a gente vê o pessoal falando nos filmes, nas séries, são usadas aqui no dia a dia, porque não é por aí. Você tá no dia a dia com pessoas normais, elas vão se tratar com educação, ok? Então, espera-se que quando você chegue aqui nos Estados Unidos, você trate as pessoas com educação, né? Então, trate as pessoas da forma como você quer ser tratado, ok? Então, vamos lá, algumas dicas assim do dia a dia. Primeiro de tudo, não repita o que você ouve na televisão. Aquelas gírias, aqueles xingamentos, aqueles palavrões, não são repetidos na vida real, a não ser que você esteja numa área da cidade que tenha pessoas que falem dessa forma, ok? Então tá, eu tô aqui com uma colinha. Então, primeira coisa, quando você quer que uma pessoa se afaste de você, porque você quer ficar sozinho, você não fala pra ela assim, leave me alone, go away, para pedir para que ela se afaste. Isso não é educado, isso não é legal, isso é agressivo. Então, como substituir essa palavra? O que pode substituir para ser melhor? Você pode falar assim, could you give me a minute? Could you give me a minute? Você podia me dar um minutinho? Could you give me a minute? Could you give me a minute? Vamos falar de novo? Could you give me a minute? Could you give me a minute? Ok? Ao invés de falar, leave me alone. Could you give me a minute? Você podia me dar um minutinho? Muito mais educado, né? Ou então você pode falar assim, I'm sorry, I'm busy right now. Desculpa, eu tô um pouco ocupado agora, tá? Ao invés de falar, go away, vai embora. Você fala, I'm sorry, I'm a little busy right now. I'm busy right now. Sorry, I'm busy right now. Ok? Muito mais polite, educado, generoso em relação a outra pessoa. Você não vai magoar ninguém, tá? Enquanto nos filmes a gente ouve falar direto, leave me alone, go away, vai embora, me deixa sozinho. Não, tá bom?
Ok. Quando você quer falar para uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, aí você tá bravo e você não concorda, aí você chega e fala assim pra ela que ela tá errada. Não, você tá errada. Aí você fala assim, you're wrong. You're wrong. You're wrong. É um pouco agressivo, né? Não teria alguma coisa pra você substituir? Tem. Você pode falar, eu acho que eu discordo. Melhor? Você pode falar assim, I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree. De novo. I'm afraid I disagree. Ok? Ou então você pode falar assim, ao invés de dizer para a pessoa assim que ela tá errada, você pode dar para ela a informação correta. Por exemplo, a pessoa tá falando que a grama é azul. Ao invés de falar assim, you're wrong, você fala assim, actually, the grass is green. Na verdade, a grama é verde. Actually, the grass is green. Ok? Você não está sendo agressivo, você está apenas dando a informação correta. Ao invés de falar, você está errado. Não. Calma e fala, actually, the grass is green. Tá? Na calma, tudo certo. Tá bom. Aí, você tá conversando, a pessoa te dá uma sugestão e você não acha que é uma boa sugestão. Você não concorda de jeito nenhum. E você tá bravo. Você não concorda de jeito nenhum e você tá bravo, tá agressivo. E aí você quer falar que é uma péssima ideia. Não, é uma péssima ideia. Não, de jeito nenhum. E aí você quer falar, that's a bad idea. No, that's a bad idea. That's a bad idea. É uma péssima ideia. That's a bad idea. Você está sendo agressivo. Você pode substituir essas palavras e ser mais calmo. Não ser agressivo, não atacar a outra pessoa. Vamos ver como? A pessoa te deu algumas sugestões, você acha que não é uma boa ideia, você tem algumas ressalvas em relação a essa sugestão, então você pode falar assim, I have a few concerns. O que são concerns? Algumas ressalvas, algumas preocupações em relação a essa sugestão que te foi apresentada. Então, em vez de jogar assim, that's a bad idea, é uma péssima ideia, não. Você pode dizer que você tem algumas ressalvas em relação a essa sugestão que a pessoa te deu. Então, você pode falar, well, I have a few concerns. Eu tenho algumas ressalvas, algumas preocupações em relação a essa sugestão. E aí, você abre o leque para uma conversa em relação a essas sugestões, ok? Ou você pode dizer também, com muita educação, I'm not so sure it's a good idea. Eu não tenho certeza que é uma boa ideia. I'm not so sure it's a good idea. I'm not so sure it's a good idea. Tá? E aí a pessoa vai falar, mas por quê? Quais são suas ressalvas? Então, ao invés de você ser agressivo e falar assim,
that's a bad idea e começar um conflito, se você fala, I'm not so sure that's a good idea, você abre campo para uma conversa. Ou se você dizer, I have a few concerns, você também abre campo para uma discussão saudável, uma conversa sobre essa sugestão, até que vocês entrem num consenso, ok? Ou então, a pessoa está trabalhando para você e você não gostou do trabalho dela. Como dizer isso? Você vai falar para ela, o seu trabalho não é bom? Não é agressivo? Imagina, você está trabalhando para alguém e essa pessoa chega para você assim diretamente e fala assim, o seu trabalho não é bom? Como que você se sentiria? É uma agressão. Não é uma agressão? Você não trabalhou hard, você não se dedicou àquele trabalho e de repente chega a pessoa e fala, seu trabalho não é bom? Como que você se sentiria? Então, não faça para os outros o que você não gostaria que fosse feito para você. Então, vamos mudar isso, ao invés de falar, your work isn't good. Você não quer falar isso. Tira isso da cabeça. Your work isn't good. Não. Você vai falar, to be honest, this needs some improvement. Isso é positivo. Improvement, improvement significa melhora. Então você está dizendo, to be honest, para ser honesto, esse trabalho precisa de uma melhora, precisa melhorar um pouquinho, tá? Então você não está falando, o seu trabalho não é bom. Não, você está falando, olha, para ser honesto, precisa de um pouquinho de melhora. Precisa melhorar um pouquinho. Então, quer dizer, aquele trabalho todo não foi jogado no lixo, ele precisa só melhorar um pouquinho. Muito melhor, não? E aí, esse melhorar um pouquinho, ali entra numa conversa. Então tá, então vamos ver onde precisa melhorar, vamos ver o que foi legal. Tudo pode ser resolvido. Então, to be honest, this needs improvement. Improvement. To be honest, this needs improvement. Okay? Awesome. Great. Então, gente, essas são algumas das formas. São algumas das formas que a gente pode não ser agressivo em relação às pessoas, né? E de uma maneira mais educada, abrir a porta da comunicação com as pessoas ao nosso redor. Porque a vida real não é igual o seriado Suits, onde os personagens ali se tratam com xingamentos, né? E não só em Suits, mas em outros filmes, em séries, onde as pessoas se tratam com xingamentos, que eu não vou repetir aqui, senão o YouTube vai me censurar. Mas se vocês tiverem curiosidade, assistam Suits, S-U-I-T-S, e vocês vão ver que ali, assim, é horrível. Assim, é amor e ódio, uma relação de amor e ódio no final. Tudo bem, eles se amam, mas se tratam assim, é um assédio moral puro. Mas é fantasia, é seriado, enfim. E na fantasia vale tudo, né? Como eu sei que tem muita gente que aprende inglês assistindo seriado, eu faço essa ressalva. Não levem os seriados tão a sério, tá? Porque não é vida real. Se vocês chegarem
nos Estados Unidos para viver a vida aqui e começarem a falar palavrão, viver a vida como mostra o seriado, vocês vão ter uma decepção muito grande, porque nenhum americano vai gostar. Depende das pessoas com as quais vocês se das pessoas com as quais vocês se envolvem ou venham a se envolver, não vão ser tolerados, vai ser visto de uma forma não bem-vinda e vocês podem perder amizades, tá? Não saiam repetindo o que vocês veem nos seriados, nos filmes, etc e tal. Principalmente esses Suits, que eu assisti todas as temporadas e eu fiquei assim, falei, gente, nunca vi tanto palavrão junto na minha vida. Principalmente num ambiente, né, de advogados, de juízes, de promotores, dentro do tribunal, eles falando palavrão na frente do juiz, um promotor com o advogado, assim, e o juiz não fazia nada. É uma coisa de louco. Coisa que não existe na vida real. Mas acima de tudo, né, não só a questão do palavrão, mas eu tô falando assim da questão de a forma como uma pessoa trata a outra, né? Tem que ser com respeito, e nesse seriado não tinha respeito nenhum. Ninguém respeitava ninguém, era um xingando o outro, e enfim, uma loucura. Seriado é muito legal para se divertir, é legal para aprender inglês, sim, mas a gente tem que distinguir o que é seriado, ficção, do que é a vida real do americano. Não aprendam as coisas ruins do inglês nos seriados. Aprendam as coisas boas. Saibam separar aí, tá bom? E na lição de hoje, aprendam as coisas boas que eu ensinei. Como substituir aí as formas ruins de falar com alguém. Go away, leave me alone, you're wrong, that's a bad idea, your work isn't good. Essas coisas ruins você pode falar de outras maneiras, muito mais eficazes, educadas, e que vão trazer resultados muito melhores na sua comunicação, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like, coloca o seu comentário aí, me falando o que você achou. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, tá mais do que na hora. Até a próxima!